querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, mais uma vitória do São Paulo com 2 gols de Reinaldo. Reinaldo que também é assunto porque está deixando o tricolor. Então, análise, pós-jogo, mercado da bola e muito mais agora no vídeo de hoje. Então vamos embora. Essa sequência do São Paulo é importante, Renato. Por quê? Porque ele tinha que vencer o Coritiba, venceu. Essa partida contra o Juventude também e o próximo contra o Atlético Goianiense. Só que depois é só bucha. Porque aí é Atlético Mineiro, é Fluminense, Internacional. No brasileiro, cara, eu acho que tudo é bucha, irmão. De verdade. Porque às vezes você tem um jogo teoricamente mais... Por exemplo, hoje muita gente, um jogo tranquilo, Juventude já foi. Juventude teve momentos ali que deu umas estocadas. Foi um jogo até pro São Paulo... de muita proposição, né, de ficar com a bola, e aí vi um São Paulo em alguns momentos ansioso, com dificuldade para terminar a jogada no acabamento, e o Juventude... Só que teve vários momentos que, para mim, o São Paulo é um time, nessa temporada, que ele não oscila só de jogo a jogo, ele oscila dentro dos próprios jogos. E aí acho que tem a ver com o que o Silas fala. Colocou Bustos para jogar, colocou aí é o que o Silas falou. Para jogar. Agora sim. Aqui, Renato. Agora tá certo. E aí é um São Paulo que, até por ter muitos jovens, ter jogadores que ainda estão... nessa transição, é um time que oscila bastante. Fala da tabela que eu continuo. Não, pode falar, o pessoal tá vendo. Então, foi um São Paulo que dentro do próprio jogo hoje teve momentos que passou um pouquinho ali, faz o gol e já toma logo em seguida, que é mais um teste para um time que vem numa sequência complicada. E assim, destacar mais uma vez 2 jovens. Luizão. Muito bem. Muito bem. É um zagueiro que a gente já tinha visto na Copinha, que tem uma projeção gigante. Até se falou que não ficaria, né? Não, mas ele tem contrato até acho que maio só, então... deve ir pro futebol inglês. Do jeito que tá jogando, aí... Moreira, lateral direito, também fez um bom jogo também. Mas assim, Luizão e o Beraldo também, que entrou em algumas enrascadas aí também, foi muito bem. Uma pena pro São Paulino, porque eu acho que o caso do São Paulo nem é de reformulação. O caso do São Paulo tem jogadores realmente que automaticamente já não estão entregando. Agora, o elenco precisa encorpar. Precisa daqueles jogadores que a gente falou, no auge. Tá, mas o Reinaldo tá onde nessa história? Ele é um jogador que é importante. Um aninho, com salário... precisa ver se ele vai querer. Então... Apesar dos gols de hoje, pra mim... É o mercado, né? E assim, a gente tem que entender também a percepção do Rogério, né? O Rogério, com certeza... Ele assim, já falou que ele quer que ele não quer. No mundo ideal, seria o Rogério sentar com a diretoria e aí pegar os pilares de uma contratação, de uma renovação, a parte técnica, a parte física, a parte financeira e planejamento também. Tu enxerga o Reinaldo no São Paulo, pelo que a gente está montando daqui a 2, 3 anos? Enxergo. Mais um ano, com o Wellington vindo e assumindo. Isso tudo é multidisciplinar, né? Não dá para o treinador só falar, porque às vezes o Rogério vai querer um jogador, só que o departamento financeiro vai dizer, não tem como, porque isso, não dá. A gente não pode, a gente vai ter que direcionar para fulano, que tem uma idade menor, que tem uma projeção maior, uma necessidade. Daí o Rogério vai dizer, não, mas a minha necessidade técnica é por esse jogador. Então, é multidisciplinar, é uma discussão muito complexa. Se tem alguém que tenha total condições, porque o que a gente está falando aqui é muito no nosso gosto, olhando o jogo. Eu sempre falo isso para todo mundo. A gente vê 50%. Claro. Se tem alguém que tem poder e dados e informações para tomar essa decisão, é o Rogério, a comissão técnica e a diretoria. Alguém lá ainda. É isso. Tem mais. O financeiro. O Muricy lá. O Muricy também. Tem o Rui. Você tá vendo... O Zete que tá lá também, que coordena os goleiros. Você tem todos os dados, você vê como que o cara tá rendendo em treino, em jogo. Você tem o dia a dia do cara, que tipo de ascensão ele tem dentro do vestiário. Sim. Você tem como que o cara treina, se o cara treina bem, se não treina. Então, é o que o Prazo falou, é o momento de olhar assim, o Reinaldo é um cara que na próxima temporada pode ajudar a gente. Eu renovaria por mais um ano com o Reinaldo. 2 anos, mais de 2 anos... Eu acho que pode. Eu já acho que não. Bora falar sobre o São Paulo e a rodada perfeita para o tricolor, que venceu na tarde desse domingo, Juventude 2-1, jogo em Caxias do Sul. Reinaldo abriu o placar a favor do São Paulo. Capixaba fez 1-1. No segundo tempo, mais uma vez, o Reinaldo marcando. Reinaldo que com esses 2 gols ultrapassou o Gustavo Neri, um dos laterais esquerdos com mais gols na história do clube. Logo o Reinaldo que tem contrato até dezembro e conversas bastante avançadas para jogar no Fluminense.
Vitória do São Paulo super importante, levou o tricolor para o 8º lugar. Você sabe que o 8º vai garantir. Do 1º ao 6º a gente vai ter classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, e o 7º e o 8º ficarão com vagas na pré-Libertadores. Ou seja, se o campeonato acabasse agora, o São Paulo estaria na pré-Libertadores ao lado do Atlético Mineiro, com um detalhe: o São Paulo com 47 pontos tem a mesma pontuação do Galo, que é o 7º colocado. A campanha do Atlético é tão ruim que o São Paulo já conseguiu alcançar, só fazendo a ressalva justa de que o Galo ainda joga nessa rodada, segunda-feira, contra o Fortaleza, na capital cearense, como eu já havia contado lá na hora das apostas. Para completar sobre o São Paulo, por que a rodada foi perfeita? O América Mineiro, a quem o São Paulo ultrapassou, já havia perdido no sábado para o Flamengo 2-1. O Botafogo, daqui a pouco eu vou dar mais detalhes, empatou com o Fluminense em 2-2, o Botafogo chegou a estar vencendo por 2-0. O Santos perdeu por 1-0 para o Corinthians. E diante de todos esses resultados, o São Paulo ultrapassou toda essa galera e hoje é o 8º colocado. O São Paulo, que tem uma desvantagem em relação aos seus concorrentes por ter empatado demais, o São Paulo é aquele que menos venceu, então não pode terminar empatado em pontos com ninguém. Primeiro critério de desempate é justamente o número de vitórias. Tricolor que emplacou 4 vitórias nos últimos 6 jogos e ainda tem uma partida bastante acessível na próxima rodada. Atlético Goianiense, dentro de casa, se fizer 3 pontos, pode abrir ainda mais vantagem em relação aos concorrentes. Bom, eu estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Brasileiro justamente para mostrar onde se encontra ali o São Paulo. Olha lá, primeiro Palmeiras 71, Inter, Flamengo, Corinthians 57, Fluminense 55, o Furacão 51, atenção, Furacão, nada, com o Campeonato Brasileiro, hein? Não nada. O Galo, essa é a aposta. São Paulo 47 pontos cada, o América 45, o Fortaleza 44 pontos. 8º lugar ali, imaginando o Atlético bem na competição. Lembrando vaga... que o Galo joga amanhã, né? Exato. O Galo para dia 50 joga amanhã. O Fortaleza vencendo o jogo em casa, ele ultrapassa o São Paulo no Fortaleza e Galo amanhã. Essa é a número de briga. vitórias. Rodrigo Bueno, embora você tenha trazido no seu destaque Juventude, eu vou te pedir para que fale aí das declarações do Rogério Ceni e falar sobre essa vitória do São Paulo. O Rogério Ceni, pelo menos assim, parece um pouco mais animado, né, em relação às coletivas anteriores. O baque, é o mínimo, né? Pela perda do título da Sul-Americana, isso não vai acabar, mesmo com uma vaga do São Paulo em 8º lugar. Hoje você percebe a tabela, o São Paulo pode até sonhar com um pouquinho a mais, né? Que o São Paulo colou ali no Galo e tem confronto direto no Morumbi. Então o São Paulo pode até, quem sabe, até um pouquinho além dessa 8ª posição, caso o Furacão continue num período de baixa. Mas o São Paulo tem jogos muito difíceis, essa vitória de hoje era obrigatória. O Rogério Ceni tem noção disso. O grupo de jogadores entendia, o São Paulo tinha uma sequência com o Curitiba no Morumbi, o São Paulo venceu, Juventude praticamente rebaixado já fora. Agora 33 jogos também o São Paulo. E tem um jogo agora em casa, quinta-feira, contra o Dragão, o Atlético Goianiense, que foi o adversário que o São Paulo ganhar. terminou na semifinal da Sul-Americana. Esses 3 resultados, assim, o São Paulo contou como 9 pontos, tem que fazer, com o objetivo de ir para a Libertadores, porque a sequência depois é terrível para o São Paulo. O São Paulo tem esse confronto direto com o Atlético, tem um jogo fora contra o Fluminense, que não é simples. Depois tem o Inter, que não perde de ninguém, pode até não ganhar, mas não perde, tem o Inter do Mano. E no final decide contra o Goiás, fora de casa. Não sei se o Goiás vai estar brigando exatamente por alguma coisa, mas não é um jogo também dos mais simples. Então o São Paulo precisava desses pontos. A rodada acabou sendo interessante para o São Paulo, né? Com a derrota do Santos, a derrota do América. Foi ótimo até agora. O Botafogo depois de estar vencendo por 2-0. Aliás, tem muito São Paulino supersticioso, torcendo para o São Paulo só jogar com essa camisa agora. Esse uniforme alternativo tem isso. Porque jogos Morumbi que o São Paulo fez com essa camisa, normalmente o São Paulo jogava no Morumbi com essa camisa, o São Paulo ganha todos os jogos. Foram 3 partidas. Inclusive a última contra o Coritiba, quando o São Paulo fez uma boa atuação. E agora, fora de casa, botou um lugar em que, historicamente, o São Paulo raramente vence. Se eu não me engano, na história do Campeonato Brasileiro, é só a 2ª vitória do São Paulo no estádio do Juventude. Sempre tem dificuldade teve mesmo. algumas coisas boas. A Juventude, do Luizão, o Léo não foi bem. Então, o São Paulo está nesse processo de 2023. Reinaldo, fica ou não? 2 gols. O Reinaldo hoje se transformou no lateral esquerdo com mais gols na história do São Paulo. Rogério, fica ou não? O Rogério deve ficar, ele já teve um entendimento, uma reunião com a diretoria e encaminhou isso. Mas é pauta. Claro, É pauta. Mas o Reinaldo, por exemplo, superou o Gustavo Neri com 32 gols, é o lateral esquerdo com o maior número de gols na história do São Paulo. Nossa. E não se sabe, como eu falei aqui, ele pode ir pro Fluminense, pode ir pro Grêmio, outro lugar, né? Não sei se ele vai renovar ou não. Para o São Paulo... O Léo que hoje é aniversário do Rei, parabéns ao Pelé. Parabéns, Pelé. A gente parou de falar Léo Pelé. 82 anos. 82 anos do Rei. Parabéns, Pelé. Parabéns pra ele. O Léo pode ser negociado com o futebol francês, é o que se fala, né? E ele não foi bem. Isso, deve ser negociado mesmo. Jogo recente, hoje quase comprometeu a vitória do São Paulo, não foi bem. O Luizão tem segurado a onda, né? Só que o São Paulo aí é mais um problema administrativo. Alguns dos jogadores da base do São Paulo vão sair daqui a pouco de graça. O Igor Gomes
e o Luizão também, né? Tá sem contrato, Luizão, né? O contrato termina agora, né? Lá em janeiro, né? Acho que no começo do ano que vem, não renovou até agora, não vai renovar. O Rogério já falou sobre isso. O Rogério, além de técnico, de mexer, acho que hoje ele mexeu bem, entendeu bem que o São Paulo podia abrir mão de 3 zagueiros e botar, né, um jogador do meio para frente, né? O Galopo e tal. Mas o Rogério também já falou sobre esse mais um problema que o São Paulo tem interno, que é produzir talento em Cotia, mas perder esses jogadores rapidamente e alguns de graça. Para um clube que não... Que vem por conta da Copa do Mundo, eu acho que a chance é maior de os times brasileiros, não só o São Paulo, eventualmente, se estiver, né, não está nada garantido que o São Paulo estará nessa fase preliminar. Mas o Rogério deu uma declaração e falou assim, o tetra do São Paulo na Libertadores está distante. Então o São Paulo ele não vai entrar na Libertadores para ganhar a Libertadores com esse objetivo, até porque a realidade não aponta isso. Pode, eventualmente, numa zebra pode acontecer. O Rogério tem essa noção, o São Paulo não tem uma noção. Só que jogar a Libertadores para o São Paulo é importante, pelo aspecto financeiro, pelo planejamento e também pelo calendário. Porque se o São Paulo não é o favorito para ganhar a Libertadores de 2023, caso lá ele esteja, pegar uma fase de grupos e ficar em terceiro lugar, ele volta para a Copa Sul-Americana. Ou mesmo o que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense não passou nessas fases preliminares e acabou indo para a Sul-Americana também, para a fase de grupos. Então o São Paulo pode, assim como acontece na Europa, a comunicação entre os torneios. Você vai na Champions, muita gente vai lá e sabe que não vai ganhar a Champions. Mas eventualmente acaba caindo. O Barcelona vai, pelo segundo ano seguido, possivelmente, vai para a Liga Europa. Né? Então, para o São Paulo está sendo uma realidade, como tem sido, às vezes, para o Milan, para o Atlético de Madrid, times que podem, em tese, cair da Champions para a Liga Europa. Então, o São Paulo pode dar esse passo. E o São Paulo do Crespo, e a gente está falando do Crespo aqui outro dia, foi até as quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras. E naquele confronto, embora o Palmeiras tenha vencido, não venceu graças ao Thiago Volpi. São Paulo teve alternativas, quase ganha o primeiro jogo, não fosse uma falha do Volpi. Que time era melhor? E poderia ter feito um gol, pelo menos, com o Pablo no Allianz Parque. Qual time? De concorrente do São Paulo a essa 8ª vaga, seja o Fortaleza. E o Fortaleza é um clube que tem um planejamento muito claro, né? O seu presidente é o seguinte, vamos em busca da Libertadores. Isso. Mas, caso não seja possível, estando na Libertadores, a Sul-Americana também abraça com todo o carinho do mundo. Mas aí, entendeu? Então, assim, se isso é a meta pro Fortaleza, é a meta pro América, que tá brigando ainda para ir para a segunda Libertadores seguida, né? Eu acho que um time do tamanho do São Paulo não pode virar as costas para essa possibilidade. Não temos times para jogar Libertadores. Tem que jogar. É um pouco aquele raciocínio que fala assim, nosso time é ruim, é bom cair para melhorar no ano que vem. Não é bom. É bom não classificar porque não temos chance e não vamos classificar. Eu concordo com você. Do Fortaleza ou do América, por exemplo, na Libertadores, não é o fim do mundo. Não. Pro São Paulo, com tantas vagas, né, você ficar 2 anos seguidos sem jogar Libertadores, e o São Paulo tem uma das folhas salariais mais altas. Decepcionante. Embora não seja dos melhores elencos, você imaginar que estão indo 9 times, foram no ano passado, e agora dizem 8. Dizem que é a 5ª maior do país. Então, eu não é compatível com os outros, mas eu escuto isso nos jogos do São Paulo, nas rádios. Por isso que tem São Paulo, alguns São Paulinos têm saudade do Diniz. Porque o time do Diniz não era, digamos assim, dos mais qualificados. Polêmica. Título, digamos assim, né? Ensaiou. Bom, o do Crespo e o do Rogério não. Legal. Vou falar agora sobre o São Paulo, com informação importante envolvendo o mercado, que o Reinaldo está deixando o São Paulo. Isso já nem é novidade. O Reinaldo tinha uma proposta para ficar no São Paulo de apenas uma temporada. O Reinaldo queria pelo menos 2 anos e, diante do impasse, ele foi procurado pelo Fluminense, por indicação do Fernando Diniz, e vai jogar no Flu se o Mário Bittencourt vencer a eleição. O Mário Bittencourt é candidato à presidência. Ele vai tentar a reeleição, se ele conseguir, no dia 26 de novembro. Vai ficar tudo certo para que o Reinaldo prossiga. Diante desse cenário, com a saída do Reinaldo, que também faz parte de um plano do São Paulo de reformulação, o Tricolor parece estar em busca de opções na lateral esquerdo para a próxima temporada. E surgiu, nos últimos dias, ao longo do fim de semana, a notícia de que Nicolas, lateral esquerdo que pertence ao Atlético Paranaense e fez bom campeonato emprestado ao Grêmio na Série B, seria uma alternativa. O Nicolas só perdeu a condição de titular nesse momento porque se contundiu. Quando ele voltou, o Renato Gaúcho havia dado a oportunidade ao Diogo Barbosa, que já é jogador da casa, e o Diogo tem jogado mais frequentemente. Mas ao longo de todo o ano foi assim, com o Nicolas como titular e o Diogo Barbosa reserva. Só 25 anos de idade, muito bom no apoio, ótimos cruzamentos, seria uma opção extremamente interessante na minha opinião. Só que, antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente do São Paulo, que foi rápido e rasteiro, abre aspas, posso garantir que ele não será contratado pelo São Paulo, fecha aspas. Outro nome que também foi especulado foi do Matheus Bidu, que pertence, ele jogou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Cruzeiro, mas pertence ao Guarani. São Paulo também nega estar em negociações com o Bidu, tricolor que vai buscar reforços para a próxima temporada, mas a definição sobre os nomes vai depender muito da classificação ou não para a Copa Libertadores, ainda que para a fase pré-Libertadores, os resultados do sábado foram bons, o América e o Santos derrotados, beleza?
E aí, pessoal, mais uma vitória do São Paulo Futebol Clube nesse Campeonato Brasileiro, vitória importantíssima. Como o Rodrigo Bueno mesmo falou, já fazia tempos aí que o São Paulo não venceu o Juventude, sempre tem grande dificuldade em vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. Vitória fundamental, contamos com um pouquinho de sorte também, né, que aquele chute do segundo gol do Reinaldo não tinha direção e o zagueirão desviou, a bola foi para dentro. E o São Paulo consegue 3 pontos importantíssimos. Já está nos seus 47, já não tem mais chance de ser rebaixado. E agora é buscar os 57 ali, que é o número mágico de que normalmente o 8º e o 7º alcançam, e aí você garantiria uma vaga na pré-Libertadores. Mas por que não sonhar mais, né? O São Paulo tem as últimas rodadas de confrontos dificílimos, mas os confrontos, por exemplo, Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, ao meu ver, são mais difíceis que os do São Paulo, por exemplo. Já América Mineiro e Fortaleza tem confrontos mais fáceis. Então, assim, por que não sonhar com um pouquinho mais, né? Mas tudo isso depende do São Paulo. O São Paulo tem que vencer os próximos 2 jogos contra os 2 Atléticos no Morumbi. Quando o Atlético Goianiense, Pablo Maia não joga, suspenso, então veremos quem será o volante, né? Já que o Luan não tem condições de jogar os 90 minutos. Será que vai improvisar o Igor Gomes? Vamos ver o que o Rogério Ceni vai inventar. De ontem, na defesa, o Luizão melhor de todos ali, o Rafinha também bem, o Léo muito mal. Nas laterais, o Moreira é importante nos 2 primeiros gols do jogo, né? Um a favor e um contra. O Reinaldo foi o cara que fez os 2 gols, mas ainda continuo com a minha humilde opinião que tem que deixar sair, porque o seu custo é muito alto. Por mais que tenha feito 2 gols, eu acho que já deu o tempo dele. E buscar aí um novo lateral. Já se falaram 2 nomes aí, 2 novos. Acho que o São Paulo vai esperar para saber que fim terá, se vai jogar Libertadores ou Sul-Americana, para poder saber como é que serão suas contratações para o ano de 2023. E, de acordo com o Nicola, o Reinaldo já está até fechado com o Fluminense. Só espera as eleições do Mário Bittencourt e a reeleição, caso consiga, para ser anunciado como reforço do tricolor. O Diniz, que adora o Reinaldo. No meio, o Pablo Maia bem, o Rodrigo Nestor e o Patrick ali nota 5, nota 6. No ataque, a galera aí sempre brigando muito. E o Bustos teve sua oportunidade, mas, bem, precisa de mais oportunidades, né? Mas ainda assim teve um lance de voleio muito bonito e quase fez um belo gol. O Galupo entra no segundo tempo, acho que entrou bem. E você tem os outros nomes de sempre aí, Éder, Igor Gomes e companhia aqui, nem Chá, nem Tchum. Mas o mais importante foi o resultado. Sim, o São Paulo sofreu durante o jogo, mas vamos lembrar, por exemplo, que o Fluminense perdeu no Alfredo Jaconi, o Corinthians empatou. Então, assim, também não dá pra ficar desmerecendo o resultado do São Paulo, né? O São Paulo, que parece agora, passou uma borracha e tem que focar nesses próximos 5 jogos, focar em pelo menos aí 10 a 12 pontos. Se conseguir os 15 em 5, maravilhoso, né? Mas pelo menos aí de 10 a 12 aí, seria uma pontuação para garantir uma vaguinha na pré. E quem sabe, aí o sexto aí chorando. Até porque o Atlético Paranaense parece cada vez mais e mais aí que abandonou de vez o brasileiro. Então ali os 51 pontos não é nada impossível. Agora os 55 do Fluminense já fica mais difícil. Mas lembrando que o Fluminense também tem jogos encardidos, quem sabe, né? E outro time também que tem jogos aí que você não sabe como vai ser é o Botafogo. O Botafogo vai vir fora de casa e dentro de casa não. Então também não dá muito para contar. O São Paulo tem que contar com ele mesmo e buscar o máximo de pontos e vitórias possíveis. E para isso, vencer os 2 próximos jogos são fundamentais. Com relação ao jogo do Fluminense no Maracanã, tentar pontuar. No jogo no Morumbi contra o Inter, possivelmente o Palmeiras já será campeão, então esperamos que o Inter já não tenha muito interesse no campeonato, já tenha garantido a 2ª colocação. E aí chegar na última rodada com o Goiás mais ou menos definido aí em que posição está. E talvez, quem sabe, ainda brigando pela 6ª colocação. Veremos, né? Mas foi um resultado muito comemorado. E agora, primeiramente, porque a gente já não tem mais nenhum risco de cair para a Série B. Essa é a sinceridade. Por mais que o São Paulo não tenha brigado como brigou no passado, mas já é um alívio. E agora é uma perspectiva para frente, né? Esperar que o São Paulo possa fazer mais gols que tomar e vencer os jogos, essa é a verdade. Nosso mercado da bola, vamos aguardar aí, mas não tenha dúvidas, mesmo com a Copa do Mundo, a gente vai ter muitas novidades sobre o nosso tricolor paulista. Mas é uma pena aí, só uma observação, que o Luizão, né, tá saindo, porque, cara, é um muito bom zagueiro. O Beirão também é um bom zagueiro, mas o Luizão tem se destacado nesses últimos jogos. E é uma pena, mais um erro aí de gestão, mais uma falha aí dos gestores do São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal, sou Marcelo Mazorra do canal Azorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixar aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar
tudo que você precisa saber para trabalhar com YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.